Alô pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Deep Learning. Essa sequência de aulas que tem como objetivo contextualizar o que é Deep Learning na sua veia mais teórica. Nós vamos entender o que é que está por trás desses modelos e algoritmos de inteligência artificial que nós tanto utilizamos cotidianamente, hoje em dia, Então vamos lá, pessoal. Nosso curso de Deep Learning, nós na aula passada vimos que Deep Learning acontece quando a gente tem ali três coisinhas ali, a mágica, que eu comentei, que é sobre os dados, o hardware e o software. Hoje em dia, como nós temos ali muitos dados sendo coletados, ou seja, nós temos tecnologia em hardware para coleta e armazenamento desses dados de maneira massiva e mais do que isso, nós temos a capacidade de processar esses dados, com o avanço aí nas tecnologias de processadores, certo? Tanto CPUs quanto GPUs. E também, é claro, a questão de software, a questão de inteligência, de o que está por trás desse processamento, como nós vamos processar de maneira inteligente, E nós vimos que saindo lá do mundo de Machine Learning, nós temos um algoritmo particular que é as redes neurais artificiais, e quando nós estamos nesse contexto particular de muitos dados e uma arquitetura muito grande dessa rede, nós estamos então no que a gente chama de Deep Learning, de aprendizado profundo. Na aula de hoje, nós vamos estudar justamente isso, o que são essas redes neurais artificiais e o que é essa arquitetura dela que precisa ser grande, que precisa ser profunda para que o aprendizado Deep Learning aconteça. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no que é essa questão então das redes neurais artificiais. Tá? Pessoal, desde sempre nós temos uma busca incansável pelo entendimento do que é e como funciona o cérebro humano. Nós entendemos ali algumas componentes, dividimos em partes, sabemos a função de cada parte, mas ainda tem muito mistério no que compete aí o entendimento do cérebro. E isso, nos limita de certa forma, mas nos dá várias ideias de como simular esse processamento em máquinas. Essa ideia, tanto é que surgiu lá em 1943. Logo mais eu vou mostrar aqui um pouquinho do contexto histórico aí dos acontecimentos em inteligência artificial, mas eu já adianto aqui que lá na década de 43, 91 anos atrás, a gente já tinha as pessoas pensando em estratégias de simular através de componentes eletrônicos o funcionamento de um suposto funcionamento de um cérebro, certo? Até porque o pouco que nós entendemos, nós sabemos que é muito complexo. Então qualquer aproximação matemática vai ser uma aproximação bastante simples, uma aproximação talvez até grosseira, seja um termo adequado para se falar aqui, porque é uma tentativa de simular, não é necessariamente uma tentativa de replicar o cérebro humano. É apenas através das ideias que nós temos, do entendimento do cérebro humano, tentar gerar um algoritmo que seja eficaz, que seja útil, que permita resolver problemas com ele. Nosso objetivo então não é uma réplica do cérebro humano, mas sim, baseado no que a gente entende do cérebro humano, criar algoritmos úteis, algoritmos eficazes, tudo bem? E olha só, a modelagem via redes neurais artificiais se baseia muito aqui no entendimento que a gente tem do que é um neurônio, certo? Uma rede neural artificial nada mais é do que uma coleção de neurônios artificiais. Uma rede neural, a priori ali seria então essa massa de neurônios que nós temos aqui no cérebro. E nós temos aqui um neurônio dividido aqui nessas componentes, o corpo celular, os dendritos, o axônio e os terminais sinápticos. Olha só, os terminais sinápticos, eles se conectam em outros neurônios nos dendritos dele, nesses cabelinhos aqui, Então é como se os dendritos fossem ali, os receptores de informação. O corpo celular é onde recebe toda a informação de todos os dendritos. Há um processamento sendo feito dessa informação e enviado para frente através do axônio. E
nos terminais sinápticos aqui, que ele alcança passando pelo axiônio, ele vai se conectar com outros neurônios que têm outras capacidades, outras maneiras de funcionar, digamos assim, certo? Então a nossa tentativa aqui, ó, é de replicar esse modelo aqui, ó. E a réplica vem de um modelo muito simples também, que é o Perceptron, que foi ali proposto ali em 1958, também, ó, bastante tempo atrás, já tem uns 60 e tantos anos aí na conta, né? E o que é essa tentativa de replicar, ó? Esse X1, X2, X3 é como se fossem os terminais sinápticos. Aqui, ó, é como se fossem os dendritos, melhor dizendo. Aqui, ó, nós estamos pegando a informação que está vindo. Então, os dendritos, ele recebe as informações. Aqui, ó, o somatório e a função, ó, representam o corpo celular, que é onde vai processar a informação, ó, que chegou nesse neurônio, né? E uma vez processada, ele vai passar essa informação para frente para o próximo neurônio, digamos, né? Ou aqui no nosso caso, isso aqui já é a rede neural completa e essa aqui já é a saída da rede. Aqui é uma rede neural extremamente simples, que tem só uma coleção aqui, é basicamente só um neurônio, né? Que é aqui esse corpo celular. E representado aqui por 3 variáveis. Se nós fôssemos trazer para o contexto de dados, X1, X2 e X3 representam variáveis, representam características do problema. W1, W2 e W3 representam os pesos com que a rede interpreta essa informação. Por exemplo, W1 aqui pode ter um peso 2, W2 pode ter um peso 0 e W3 pode ter um peso 0, digamos, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse neurônio aqui, ó, ele entende que X2 não é uma variável importante, X3 não é uma variável importante, por isso ele está multiplicando por 0, mas quando o X1 entra, ele multiplica por 2. Opa, então é uma variável importante, porque ele está colocando um efeito aqui, ó, em W1, certo? Então isso daqui é como se fosse a inteligência do neurônio. Os Ws aqui, ó, são os pesos. É isso que define uma rede neural artificial. O que nós temos que encontrar ao ajustar uma rede neural artificial é justamente quem é W1, W2 e W3. Isso é o treinamento da rede. E claro que antes de treinar a rede precisa estar completamente definida em termos de estrutura, em termos de design, em termos de arquitetura. A arquitetura é justamente eu deixar bem claro o que vai ser aqui, ó, quantos neurônios ela vai ter. A gente já vai ver aqui a rede neural multicamadas, que eu posso compor com muito mais neurônios, mas quantas variáveis de entrada vai ter, qual que vai ser o tipo de processamento que eu vou colocar aqui, ó, no corpo celular, como que eu vou trabalhar essa saída, todos os detalhes que permeiam a construção de uma rede neural, se diz o design dela, se diz da arquitetura dela. Certo? E tudo isso tem que ser feito a priori. É um trabalho quase artesanal, no sentido que a gente não tem muito resultado para dizer, olha, redes desse tipo resolvem bem problemas desse tipo. A gente ainda tem uma intuição para isso, mas a gente não tem resultados que determinam o que é melhor e o que não é. A gente vai ter que sempre testar e experimentar. Por isso que o termo artesanal, certo? Olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, como que fica o Perceptron com a parte matemática já colocada aqui em evidência. Ó. X1 multiplica por W1, X2 multiplica W2 e X3 multiplica W3. Ó. Isso aqui está representado nesse somatório, ó, de I igual a 1 até 3, de WI vezes XI. Então, W1x1 mais W2x2 mais W3x3. Veja que aqui tem um W0 sendo adicionado aqui também, ó. Muitas vezes na representação vem um númerozinho 1 aqui, ó, e o vetorzinho W0. Esse W0, ele vem de uma necessidade matemática para dar mais liberdade para a modelagem. Aqui que as coisas já começam a ficar um pouco assim, fugir da intuição um pouquinho. Por quê? Esse W0, ele permite mais liberdade matemática para que esse Perceptron seja capaz de modelar diferentes cenários.
Veja que ele não coloca nenhuma informação adicional, né? As variáveis x1, x2 e x3 são as mesmas, né? Isso aqui é apenas uma particularidade, um recurso, um artifício matemático aqui para ganhar um pouquinho mais de versatilidade na modelagem. Tudo bem? É possível fazer sem o W0? É possível também, tá? Mas vai ficar um pouquinho mais amarrada essa rede, ela vai ter menos liberdade. Tudo bem? E aí, ó, esse resultadozinho aqui a gente chama de Z. Isso aqui é Z. Isso aqui é o nosso preditor linear, se a gente for fazer um análogo que a gente vê lá em modelos lineares generalizados. Para quem tem um contexto aí um pouquinho mais teórico aí em modelagem de dados, conhece aí a área de análise de modelos lineares generalizados. E muitos dos modelos que nós temos lá, a gente tem como análogo aqui na rede neural artificial. Por exemplo, um perceptron, se a gente colocar aqui, ó, uma função particular aqui, ó, nessa f, ela pode se transformar basicamente numa regressão logística, por conta de que a estrutura matemática por trás vai ser muito similar. Às vezes o ajuste dos parâmetros não é o mesmo, mas a estrutura de modelo matemático é a mesma, então vai ter as mesmas capacidades, tá? Existe muita similaridade entre modelos que a gente vê sobre um contexto e modelos que a gente vê sobre outro contexto, né? E eu estou trazendo justamente essa comparação aqui para aqueles que encontram uma distância entre redes neurais e modelagem estatística. É tudo ferramentas de um mesmo campo, de uma mesma área, todas têm o mesmo objetivo, então não há essa distância, certo? Aqui, pessoal, esse Y chapéu, o chapéu em geral a gente usa quando a gente está fazendo uma predição, né? Y é o valor que nós queremos prever e o chapéu está dizendo que ali é uma previsão. A F é o que nós chamamos de função de ativação. É uma função que compila a informação que está sendo aqui, ó, compensada em Z. Veja que a gente aglomera essa informação aqui através da multiplicação de cada input pelos seus pesos, soma com esse viezinho aqui W0 e isso aqui me dá o valor de Z. E esse Z aqui eu posso transformar ele através de uma função. Pode ser uma função identidade que eu não faça nada? Pode. Isso aqui me dá as redes Adalines, que são as redes mais simples também, assim, é o análogo da rede Perceptron para regressão. Aqui a rede Perceptron, a princípio, ela foi pensada para classificação, tá? Então a gente já vem com uma função de ligação que seja útil nesse sentido, tá? Em geral, eu vou mostrar aqui algumas funções de ligações e a gente já conversa sobre isso, ó. A função de ligação é o que permite, agora eu já vou falar algo que é um pouco mais matemático e talvez quem não tenha o contexto matemático é uma coisa um pouquinho difícil de entender, gente. Mas é o que dá a componente não linear para o problema. O que quer dizer isso? Vamos tentar colocar um pouco de intuição nisso. Aqui, veja que nós estamos aqui, ó, com W1 multiplicando x1 e veja que tudo isso aqui são multiplicações simples. Essas multiplicações simples quer dizer que a intensidade com que é medido a variável x1, ela vai ser colocada de maneira proporcional por W. Então, por exemplo assim, ó, se algo aumenta, W vai multiplicar isso e isso continua aumentando. Isso aumenta linearmente. E às vezes na natureza a gente não tem esse comportamento linear muito presente frequentemente na natureza. E por isso que nós precisamos adicionar componentes de não linearidade, certo? Por exemplo, funções quadráticas, funções exponenciais, funções das mais diversas naturezas, tá? Então, para tirar essa limitação da linearidade, a gente tem essa função de ativação aqui, certo? Antes de ir lá naquela timeline, deixa eu mostrar como é que funciona aqui, ó, uma rede multilayer perceptron. É uma rede que combina diversos perceptrons. Se nós olharmos aqui, por exemplo, só para essas três bolas aqui, ó, conectadas a essa bola da direita, ó, nós podemos entender que é aquele primeiro perceptron que estava no slide anterior. E quando eu faço isso daqui agora com outro neurônio aqui, ó, eu já estou fazendo mais um perceptron.
com as mesmas variáveis de entrada, ó. Veja que aqui camada de entrada, ó. Eu vou colocar outros pesos ligando em outro neurônio aqui. E assim por diante, vou colocar aqui 4 neurônios nessa camada intermediária ou camada oculta, como os nomes variam um pouco, né? Mas são sempre intermediária ou oculta, 90% das vezes são esses nomes aí. Então aqui eu tenho esses 4 neurônios que aí cada um deles vai poder interpretar a informação que vem de X1, X2 e X3 aqui de uma maneira um pouco diferente. E aí essa informação processada eu posso encavalar novamente, ó, em outros neurônios, ó, fazer novos perceptrons em que a variável de entrada agora é a variável processada pelo neurônio anterior. E aí sim a gente começa a brincar com uma rede neural de verdade aqui, porque a gente sabe que a rede neural, pelo menos a modelagem cerebral que nós fazemos, né, não é de um neurônio entrando uma informação no neurônio, processando e saindo e acabando o procedimento ali. É uma conexão muito vasta de neurônios que acontece até a informação ser completamente processada. E aqui é uma simulação já um pouquinho disso, ó. Então veja como eu aumentei pra caramba já o número de conexões, ó. Aqui, ó, nós tínhamos aqui, ó, 1, 2, 3, ó, e a gente pode contar W0 também aqui como uma conexão. Então é uma rede neural com 4 parâmetros. Tem uma dimensão aqui de 4 parâmetros apenas. Agora aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, conectando aqui, por exemplo, os 3 aqui indo para esse neurônio já dá 3 conexões e mais o W0zinho ali. Então são 4, ó. E como eu tenho 4 aqui, ó, já são 16 neurônios, 16 conexões. Aqui, ó, novamente eu tenho aqui agora, ó, chegando aqui agora, só que sai de 4 inputs. Então são 4 mais um viés, são 5 conexões aqui, ó, para cada neurônio nessa camada aqui. Então eu vou ter 5, 5, 5, 5, 20. E aqui ainda, ó, eu tenho uma conexão aqui, ó, direta aqui, ó, com a camada de saída. Então mais 4 conexões, ó. Então são 4 mais 20 mais 12, né? Então 16, 36 parâmetros nessa rede neural que está desenhada aqui na tela. E agora, gente, as redes neurais que nós temos hoje em dia, elas não têm alguns parâmetros. Ela não tem centenas de parâmetros. Elas não têm milhares de parâmetros, nem milhões de parâmetros. Elas têm bilhões de parâmetros e estamos indo para casa dos trilhões de parâmetros. É claro que nós temos redes de todos os tamanhos, claramente, né, gente? Mas, por exemplo, a rede popular do ChatGPT do 3,5, se não me falha a memória aqui agora, é uma rede neural com 175 bilhões de parâmetros. É uma rede neural extremamente grande em termos de design e arquitetura. Isso quer dizer que nós temos ali uma vastidão muito grande de inputs e de processamento desses inputs até chegar ali a uma previsão, até um neurônio final. E olha só então o porquê que a gente precisa de dados muito complexos. Por exemplo, no próprio caso do ChatGPT, dados de texto é um dos mais complexos que pode existir. E como nós temos muito dado para extrair essa complexidade, lembra do que eu falei na aula passada, daquele papo sobre complexidade? Quando nós estamos em um conjunto de dados de texto, que é um dado que tem uma natureza muito complexa, mas eu também tenho muita informação de dados de texto. Eu tenho toda a internet, toda a rede social, todos livros, tenho PDFs de artigos, puxa vida, é uma vastidão enorme de dado de texto que eu tenho disponível para treinar nesses algoritmos. E não só isso também, eu tenho dado, eu tenho um modelo, eu preciso também ter o hardware. E isso também é algo que a gente só consegue também, nos últimos anos foi capaz de produzir essa infraestrutura para processar esse tipo de informação. E quem é que está processando esse tipo de informação, gente? Apenas as grandes empresas detentoras desses grandes mares de computadores de aluguel, que são as empresas de cloud. Que temos aí as grandes empresas de cloud como o Google, como a Amazon,
como a Microsoft. A Microsoft é a empresa que financia fortemente por trás ali o ChatGPT. E eles então ali têm todo esse poder de processamento para quê? Propor essas redes neurais com arquiteturas absurdas para que elas sejam capazes de aprender até as nuances mais complexas, olhando para esses dados também que tem ali um volume absurdo também. Ou seja, consigo uma rede neural complexa pra caramba, capaz de extrair complexidade pra caramba, mas também entrego dados suficientes para que ela consiga ler essa complexidade, consiga tirar os insights necessários para modelar essa complexidade. E isso também só acontece com muito poder de processamento. Poder de processamento para quê? 175 bilhões de parâmetros precisam ser ajustados, gente. O que significa ajustar um parâmetro? Se eu voltar aqui na rede, ó, veja só, essa rede, ó, eu tenho x1, x2, x3 é informação de entrada. Isso daqui não está no meu poder, isso aqui é o que vem de fora. É o que a rede vai ver, é o que ela vai estar sensível sobre, ela vai estar suscetível a esses dados, então ela vai processar esses dados. Mas ela processa como? Pela arquitetura interna dela, que é justamente essa forma como nós dispomos os neurônios dela. Nesse exemplo simples aqui, ó, do Perceptron, nós temos os pesos W0, W1, W2 e W3, que nós não sabemos quem é. Nós não conhecemos esses valores. Sendo assim, nós não conhecemos, nós não temos um jeito de utilizar de maneira prática essas redes. Então, quando eu falo em treinar uma rede, ajustar uma rede, é justamente através de um método descobrir quem são os melhores valores para W1, W2, W3 e W0, de tal forma que produza resultados que minimizem um certo erro, um erro de predição, por exemplo. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, em que nessa aula eu comentei tudo que eu preciso comentar com vocês aqui sobre arquitetura, ainda não terminei, tá? E na próxima aula eu vou falar para vocês sobre treinamento, sobre o ajuste das redes neurais, tudo bem? Mas já é importante que a gente entenda o que é ajustar uma rede neural. É justamente descobrir quem que é W1, W2, W3, W0. Aqui nessa redezinha com 4 elementos. Se fosse essa rede aqui, ó, teria que descobrir quem são cada um dos 36 pesos que nós temos conectando a rede aqui, que a gente acabou de contar alguns minutos atrás, certo? E olha só que legal, pessoal. Aqui nessa timeline aqui, ó, que eu encontrei, ó, que começa lá em 1943, ó, como eu coloquei, ó, com o cérebro elétrico de McCulloch e Pitts, que foi justamente uma tentativa ali, através de um circuito elétrico, de fazer uma proposta ali que simule um funcionamento de cérebro ali, assim, num pensamento bem rudimentar do que seria, né? E ao longo dos anos foram se passando, ó, veja que em 1958, ó, 15 anos depois, ó, foi proposto o Perceptron. Alguns anos depois o Adaline, que foi ali a rede que eu comentei ali pouco tempo atrás também aqui na aula. E ali, ó, os problemas, ó, o short problem é um problema ali do ou exclusivo, que também elucida ali algumas capacidades que algumas redes têm ou não têm, ó. Só que só em 1974, ó, veio o algoritmo que nós chamamos de backpropagation ou retropropagação. Até 1974 a gente não sabia como treinar as redes neurais, como encontrar bons valores de pesos para W0, para todos os Ws ali que forem necessários. Backpropagation é um método para justamente fazer esse ajuste, de maneira que seja um procedimento interativo e que ele melhore com o tempo e que, claro, leve a esse melhoramento seja relativo aí a um erro que nós queremos medir, né? E aí, ó, à medida que o tempo vai passando, ó, 1986, ó, 37 anos atrás, ó, foi proposto ali as redes Multilayer Perceptron. E aí, a partir daí, ó, as LSTM, ó, que ficaram até muito populares, até pouco tempo antes do ChatGPT ou das redes Transformers, como redes ali para dados recorrentes, para dados ali com estruturas de tempo, né? Depois aqui, ó, algumas redes famosas que vieram aqui, ó, em 2012 nós tivemos uma rede muito importante, que eu comentei também na aula passada, que foi a AlexNet,
que foi a rede ali que, para dados de imagem, começou a utilizar ali redes neurais convolucionais. E nesse avanço aqui, ó, em 2015, foi quando as redes neurais convolucionais passaram o erro humano, né? Ou melhor, chegaram num erro menor do que o erro humano na tarefa de classificar imagens, certo? E em 2017, os modelos de imagem tiveram ali os modelos de texto tiveram os artigos ali que propuseram as técnicas que nós usamos hoje. Em 2017 foi proposto um artigo ali com a técnica Transformers, com a técnica que comentava ali sobre o método da atenção, que é justamente aí o que garantiu que esses modelos BERT, GPT-3, que em 2020 ainda não era muito popular, a OpenAI utilizava até com algumas empresas assim, mas em nível empresarial apenas, não era não estava tão refinado como é hoje, até que no final de 2022 nós tivemos ali o grande boom do ChatGPT, com um modelo muito útil, muito forte, muito bom, muito eficaz para geração de textos, né, artificiais. E ao mesmo tempo nós temos ali acontecendo também a geração de imagens, né, com os algoritmos baseados no Stable Diffusion, que é um dos algoritmos aí utilizados, aí, um dos mais populares para a geração de imagem, tá? Então esse aqui é um overview bem rápido aí da história das inteligências artificiais, e fica claro, gente, que o desenvolvimento dessas redes artificiais se deu muito paralelo ao desenvolvimento de hardware e software para se processar tudo isso. Software, claramente, né, também é uma coisa muito mais paralela aqui a esse entendimento, mas principalmente em hardware, no que compete tanto o armazenamento de dados quanto o processamento desses dados, certo? Muita coisa aqui, ó, vocês podem ver que já estava proposta, mas a gente só foi conseguir utilizar de maneira prática, de maneira a se tirar resultados viáveis, utilizáveis, quando o hardware chegou a acompanhar tornar possível, né, que uma multilayer perceptron possa ser treinada e ajustada ali em dados a ponto de chegar a ser utilizável de maneira prática, né? Esse que é o ponto. Tudo bem? Olha só, agora voltando ali um pouquinho na arquitetura das redes, ó, veja que toda rede, uma vez que ela está totalmente conectada, como essa rede aqui, ela tem que passar por um processamento em cada neurônio. Esse processamento é feito matematicamente aqui na nossa modelagem através de funções de ativação. Essas funções de ativação é o que pega toda aquela soma das variáveis que vêm da camada anterior vezes os pesos que vêm da camada anterior e transforma ele em um outro valor. Esse outro valor é a componente não linear que a gente coloca nas redes neurais. Matematicamente falando, é isso que dá flexibilidade para que as redes neurais sejam capazes de modelar diversos problemas diferentes, tá? E aqui, ó, nós temos aqui, ó, duas funções de ativação tradicionais que são utilizadas desde sempre, por exemplo, a sigmoide e a tangente hiperbólica, que são funções aqui, veja, pegam valores aí que variam não de menos 1 a 1, mas de menos infinito a infinito, ó, e jogam no intervalo 0 a 1. E aqui joga no intervalo de menos 1 a 1. Cada uma delas veja que é feita por exponenciais, e isso garante bastante conveniência matemática quando precisa se falar de otimização em termos de derivadas e coisas do tipo, né? Coisas que a gente aprende lá em cálculo diferencial para quem já fez algum curso de exata superior, tudo bem? Quem não fez não vai entender muito o que eu estou falando aqui dessas questões de derivadas e por que essas funções exponenciais aqui são convenientes, tá? Um pouquinho mais posteriormente foram testadas outras funções de ligação que tem uma componente não linear, mas um pouquinho diferente, ó. Veja que isso aqui, ó, é a max de 0 e x. Quer dizer que ela é linear, mas só para x maior que 0. Então, no geral, ela não é linear, porque para x menor que 0, ela vai ser sempre 0. Então, é uma maneira de processar a informação de forma que tudo que somar ali e der menor do que 0, ele não vai jogar para frente essa informação, vai deixar como 0 mesmo, acabou. Agora, se somar mais do que 0, ele vai e coloca essa informação para frente. E aí eu tenho algumas outras funções de ativação que trabalham de maneira similar. Essas funções de ativação, gente, elas podem
determinar se o treinamento, o ajuste, que a gente vai conversar um pouco mais na aula seguinte, se vai ser um pouquinho mais custoso ou não, se eu vou chegar numa resposta um pouco mais rápido ou não. Então tudo isso aqui, ó, faz parte daquele ajuste artesanal que eu comentei. Não tem como eu pegar e falar para mim e para vocês, ó, qual que é a função de ativação certa, mas tem a função de ativação que pode ser um pouco mais adequada em certos contextos. Por exemplo, é bastante comum a gente colocar uma função de ativação sigmoide lá na camada final, porque, por exemplo, ela nos dá um valor entre 0 e 1, que pode ser interpretado como uma propensão ao resultado. Quanto mais próximo de 1, mais próximo de algo acontecer, e quanto mais próximo de 0, mais próximo de um outro algo acontecer, né? Quando nós temos um problema binário, né? Que duas coisas podem acontecer, certo? A tangente hiperbólica também daria para fazer isso tranquilamente, né? O ajuste matemático aqui é bem simples, né? Mas em qualquer uma dessas também daria para fazer acontecer, certo? Mas enfim, isso faz parte aqui então da determinação da arquitetura. Nós não temos como escolher, determinar através de um método qual função de ativação a gente vai escolher, mas a gente escolhe de antemão e vê qual que é o resultado da rede com aquela função de ativação. Teoricamente, nós podemos colocar uma função de ativação diferente para cada neurônio da nossa rede neural. No entanto, isso não é nem um pouco comum de ser feito. No máximo que eu já vi alguém fazendo é colocar funções e ativações diferentes em camadas ocultas diferentes. Mas até isso também não é comum. O comum mesmo é utilizar uma função de ativação para a rede inteira e tá tudo certo. Tudo bem? Para finalizar, pessoal, olha só que legal essa imagem aqui, ó. Para a gente entender, ó, mais ou menos o que como que as múltiplas camadas numa rede neural artificial podem gerar diferentes resultados na capacidade preditiva de uma rede neural. Veja que aqui, ó, no meio eu tenho alguns problemas desenhados. Esse problema aqui é o problema do ou exclusivo, ó, que ele pode ser representado dessa maneira, ó, um A, B, B, ó, de uma maneira assim, ó, que o ponto A aqui, ó, eu não consigo uma reta que separe o espaço de forma a deixar os A's de um lado e os B's do outro lado. E quando eu tenho uma rede perceptron, que é uma rede aqui, ó, single layer, a única coisa que o perceptron consegue fazer é dividir o espaço aqui, ó, um espaço, por exemplo, aqui, ó, de 2 dimensões, em retas. Dividindo em retas, um problema do Shor aqui, ele já não vai conseguir resolver. Ele já não vai ser limitado a um problema do tipo que os dados estão dispostos dessa maneira aqui, ó. Enfim, né? Se eu pegar um outro dado, por exemplo, aqui, ó, esse dado aqui, ó, que são duas meia-luas, ó, o B e o A, também não vai conseguir separar bem essas regiões aqui, ó, né? Porque num problema de dados, gente, o que a gente quer é justamente isso, separar regiões. O A representa um certo padrão de dados. O B representa um outro tipo de padrão de dados. Nós queremos um algoritmo que quando treinado, consiga separar esses tipos de dados, né? Então, ó, eu preciso que um algoritmo consiga modelar essas regiões aqui, né? Ó, essas regiões que às vezes são difíceis. Então, ó, uma rede neural com uma camada apenas, uma rede do tipo perceptron, ela vai ser capaz de modelar regiões e separar elas ainda por retas, na perceptron, né, tradicional. Se eu colocar uma camada intermediária, ou seja, se é um modelo ali de 2 camadas, aí, ó, eu já vou conseguir modelar regiões convexas dentro do meu espaço de possibilidades, ó. E aí o problema do Shor, por exemplo, ó, do ou exclusivo, ó, eu já consigo resolver, ó, porque ó, consegui uma região aqui, ó, verdinha, ó, que captura o A, e o que não é verdinho eu capturo o B. Então isso aqui é uma modelagem boa, estou modelando bem ali, ó, conseguindo distinguir entre A e B. Só que aqui, ó, já no problema da meia-lua, ele já não se adapta muito bem, ó, porque ó, faltou um pouquinho de capacidade, ó. Não capturou muito bem a essência aqui, ó, da região A. Agora, se eu coloco 3 camadas, gente, aí a minha rede neural já praticamente ela já consegue modelar qualquer tipo de região.
E olha só que legal aqui, ó, ela modela a região A, capturando muito mais precisamente o A, né? E no problema da meia-lua, ela consegue capturar aqui, ó, a região A bem certinho, né? Ó. Veja que ela é capaz, então, agora de pegar regiões do espaço e desenhar em torno dela, certo? Dependendo da função de ativação que a gente usa, dependendo da arquitetura da rede que a gente define e dependendo também até da maneira como os inputs são colocados na rede neural, essa região aqui ela pode ficar mais ou menos desenhada, no sentido aqui que você vê que está bem poligonal aqui, né? Mas ela pode ficar mais arredondada ou menos arredondada, mais suave ou menos suave, dependendo dessas variáveis, principalmente do que diz a função de ativação e o input das variáveis, certo? Então olha só que legal aqui. Alguém pode pensar num primeiro reflexo que assim, a gente tem que sair colocando muita camada numa rede neural artificial, mas não é bem por aí. Camadas, ó, veja aqui, um modelo de 3 camadas, ó, com 2 camadas intermediárias apenas, ó, já é capaz de modelar muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Então, em dados tabelares, por exemplo, tabulados, não há muita necessidade de ir além de 3 camadas. Não há nenhuma necessidade praticamente. A gente vai ter essas necessidades maiores quando a gente vai nos dados não estruturados, que é os dados de imagem, dados de texto, dados de vídeo, dados de áudio, dados dessa natureza ultra complexa, tá? Olha o que é uma rede neural profunda, gente. Se a gente já está indo ali para umas 3 camadas intermediárias, ó, uma rede de 4 camadas, ó, tecnicamente a gente já pode chamar de rede neural profunda. Porque já vai requerer um treinamento muito vasto por conta das múltiplas conexões aqui, ó, que vem todas adicionando de maneira escalar no problema, né? Ó. E, claro, aqui eu estou com uma representação que verticalmente está muito reduzida. As redes neurais profundas, elas são muito mais verticais, no sentido da imagem que a gente está vendo aqui, ó, do que horizontais. As camadas horizontais, a gente consegue fazer representações visuais bem interessantes, que permite a gente entender bem o que são essas redes neurais. Mas assim, se eu tiver um problema que tem lá 1000 variáveis, eu já tenho 1000 bolinhas aqui para representar aqui nessa imagem, né? Então ela seria muito grande, mas na vertical aqui, certo? E essas são então, gente, a arquitetura das redes neurais profundas, certo? Na próxima aula eu vou conversar com vocês como é então que é feito o processamento dessas redes para que a gente treine os pesos na qual a gente definiu a arquitetura. Todas as conexões com que a rede foi definida, foi feito o design dela, nós precisamos ajustar, nós precisamos descobrir quem são esses valores. Então isso é relativo ao treinamento da rede, que nós vamos ver na próxima aula. Nós nos vemos então nessa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.